Joana sempre soube que havia segredos no palácio do Sheik Tariq, mas nada poderia prepará-la para o que aconteceu naquela noite. Ao procurar o arquivo médico urgente de um paciente crítico, ela abriu a porta errada e entrou sem querer na sala privada dele, aquele lugar proibido que ninguém podia acessar. Suas mãos tremeram quando viu as imagens nas câmeras de segurança. Não eram apenas câmeras de vigilância. Eram câmeras que mostravam cada canto do palácio, incluindo os aposentos dela. Ele estava observando tudo. E quando seus olhos se encontraram através da tela ao vivo, Joana percebeu que ele sabia que ela havia descoberto. Naquele momento, seu coração disparou. Não de medo, mas de algo muito mais perigoso. Antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e comente que cidade você está assistindo. Joana respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia como um tambor de guerra dentro do peito. A porta pesada de mogno ainda estava fechada às suas costas. E por um instante, ela considerou sair dali correndo, fingir que nunca havia entrado naquele lugar proibido. Mas seus pés pareciam colados no tapete persa que cobria o chão da sala privada do Sheik Tariq. O ar ali era diferente, carregado de algo que ela não conseguia nomear. Incenso de sândalo, talvez, ou apenas o cheiro do perigo. Ela estava no palácio há apenas 3 semanas, trabalhando como enfermeira particular, contratada para cuidar da saúde da família real. O trabalho era bom, o salário era generoso, e pela primeira vez em anos, Joana sentia que podia respirar financeiramente. Após perder os pais em um acidente de carro 2 anos antes, ela havia ficado responsável por criar sozinha sua irmã mais nova, Mariana, de apenas 16 anos. A dívida hospitalar do pai e os custos do enterro haviam sugado todas as suas economias. Este emprego em Dubai era a chance de recomeçar, de dar uma vida melhor para Mariana que ficara no Brasil, morando com a tia enquanto Joana enviava dinheiro todos os meses. Mas agora, parada no meio daquela sala proibida, ela sabia que poderia perder tudo. Joana havia entrado ali por engano. Ou, pelo menos, foi o que ela tentava se convencer. Procurava o arquivo médico urgente de um paciente da família, um senhor idoso que precisava de medicação imediata. A governanta havia dito que os arquivos estavam na ala leste, 3º corredor à direita. Mas todos os corredores daquele palácio pareciam iguais, com suas paredes cobertas de arabescos dourados e portas idênticas de madeira escura. Quando abriu aquela porta específica, esperava encontrar um escritório administrativo comum. Em vez disso, encontrou algo completamente diferente. A sala era enorme, mas estranhamente vazia. Havia apenas uma mesa comprida de mármore negro no centro, coberta com monitores que exibiam dezenas de imagens ao mesmo tempo. Câmeras de segurança. Não eram apenas câmeras comuns de vigilância externa. Eram câmeras que mostravam cada canto do palácio. E quando Joana se aproximou, tremendo, reconheceu os ambientes. A cozinha onde os criados trabalhavam. O jardim onde ela costumava caminhar nas manhãs frias. A biblioteca onde passava as tardes organizando prontuários médicos. E então, com um nó no estômago que quase a fez vomitar, ela viu. Uma das telas mostrava seu próprio quarto, aquele quartinho simples, mas confortável, que lhe haviam dado no 3º andar da ala dos funcionários. A câmera estava posicionada de forma a capturar toda a sala, incluindo a cama onde ela dormia todas as noites. Joana sentiu as pernas fraquejarem. Ele estava observando. O Sheik Tariq estava observando tudo. Estava observando ela. Suas mãos tremeram quando ela tocou a mesa, tentando se apoiar. A mente corria com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Por quanto tempo ele estivera assistindo? O que mais ele vira? Ela se lembrava de todas as vezes que trocara de roupa no quarto, achando que tinha privacidade. Todas as noites em que chorara sozinha, com saudades da irmã e dos pais. Todas as conversas por videochamada com Mariana, onde reclamava do trabalho, da solidão, do quanto aquele lugar era estranho e frio.
O som de uma porta se abrindo atrás dela fez Joana congelar completamente. Ela não precisou se virar para saber quem era. A presença dele era inconfundível, pesada, dominante, impossível de ignorar. Sheikh Tariq al-Rashid entrou na sala com passos firmes e silenciosos. Ele era um homem alto, de ombros largos, com o rosto marcado por uma barba bem aparada e olhos escuros que pareciam atravessar qualquer um que ousasse encará-lo. Usava o traje tradicional branco, perfeitamente ajustado, e carregava consigo uma autoridade que não precisava de palavras. Joana finalmente teve coragem de se virar. Os olhos deles se encontraram, e por um momento que pareceu durar uma eternidade, nenhum dos dois disse nada. Ele não parecia surpreso em vê-la ali. Na verdade, parecia quase como se estivesse esperando, porque aquilo a assustava ainda mais. Você não deveria estar aqui, ele disse, a voz baixa, controlada, mas carregada de algo que Joana não conseguia decifrar. Não era raiva, era outra coisa, algo mais perigoso. Eu me perdi, Joana conseguiu dizer, embora sua voz saísse trêmula e fraca. Eu estava procurando os arquivos médicos e acabei entrando na porta errada. Eu não vi nada, eu juro. As palavras saíram atropeladas, desesperadas. Mas mesmo enquanto falava, ela sabia que era mentira. Ela tinha visto tudo, e pior, ele sabia que ela tinha visto. Tariq deu um passo em direção a ela, e Joana instintivamente recuou, batendo as costas na mesa. Ele parou, percebendo o medo nos olhos dela. Por um momento, algo passou pelo rosto dele. Algo que quase parecia arrependimento. Mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. As câmeras, ele disse, apontando para os monitores sem tirar os olhos dela. Não são o que você está pensando. E o que eu estou pensando? Joana perguntou, encontrando uma coragem que não sabia que tinha. A voz dela saiu mais firme dessa vez. Que você está vigiando todos nós? Que você invadiu minha privacidade? Que você me observa enquanto eu durmo? As palavras saíram carregadas de raiva agora, e ela não conseguiu segurar, porque pela primeira vez em semanas, toda a pressão, todo o medo, toda a solidão que sentia naquele lugar estranho encontraram uma saída. Tariq não respondeu imediatamente. Ele apenas continuou olhando para ela, como se estivesse medindo cada palavra antes de falar. Quando finalmente abriu a boca, o que disse fez o mundo de Joana parar. Eu não estava vigiando você, Joana. Eu estava protegendo você. O nome dela na boca dele soou estranho, íntimo demais. Ela piscou confusa. Protegendo? Do quê? Ele suspirou pesadamente, como se estivesse carregando um peso que ninguém mais podia ver. Caminhou até a janela da sala, olhando para fora, para os jardins iluminados do palácio. Há coisas acontecendo aqui que você não sabe, coisas perigosas. E você, sem saber, se colocou no meio disso tudo. Joana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Que tipo de coisas? Tariq se virou para ela novamente, e dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Não era apenas autoridade ou controle. Era preocupação genuína. Há pessoas neste palácio que não querem que você esteja aqui. Pessoas que veem você como uma ameaça. As câmeras não são para te espionar. São para garantir que você esteja segura. Porque se algo acontecer com você, Joana, eu não vou conseguir me perdoar. As palavras dele caíram como bombas no silêncio da sala. Joana sentiu o coração acelerar, mas agora por um motivo completamente diferente. Não era mais medo. Era algo muito mais complicado, algo que ela não estava preparada para sentir. Por que você se importa? Ela perguntou em um sussurro. Eu sou apenas uma enfermeira contratada. Ninguém importante. Tariq deu mais um passo em direção a ela, tão perto agora que Joana podia sentir o calor que emanava dele. Você está errada, ele disse, a voz rouca. Você é muito mais importante do que imagina. E foi aí que Joana percebeu. Não era apenas proteção.
Não era apenas preocupação profissional. Havia algo mais nos olhos dele, algo intenso, perigoso e completamente impossível de ignorar. Mas antes que ela pudesse processar qualquer coisa, antes que pudesse perguntar o que ele realmente queria dizer, a porta da sala se abriu violentamente. Um homem entrou, vestido com roupas escuras, o rosto parcialmente coberto. Ele parou ao ver os dois ali e por um segundo todos ficaram congelados. Então, sem aviso, o homem puxou algo da cintura. Uma arma. Tudo aconteceu em câmera lenta. Tariq se moveu mais rápido do que Joana jamais imaginou ser possível. Ele a empurrou para trás da mesa, cobrindo o corpo dela com o dele, enquanto o som de um disparo ecoava pela sala. O vidro de uma das janelas explodiu em 1000 pedaços. Gritos ecoaram pelos corredores, e Joana, ainda protegida pelos braços de Tariq, finalmente entendeu. Ele não estava mentindo. Ela realmente estava em perigo. E agora, não havia mais como voltar atrás. O caos eclodiu de forma quase surreal. Os guardas entraram pela porta com armas em punho, mas não estavam ali para proteger Tariq. Joana percebeu de imediato que aquele homem de roupa escura que havia disparado era apenas um dos vários em operação. A segurança do chefe, bem treinada, respondeu com precisão militar. O som dos disparos ecoava pela sala como trovões consecutivos. Tariq a mantinha pressionada contra o chão, seu corpo grande e forte formando um escudo humano sobre ela. A sala privada, que era monumental e branca instantes atrás, agora parecia uma zona de guerra. As câmeras explodiam em faíscas, os monitores esmagavam contra a parede, criando uma chuva de vidro que cortava tudo em seu caminho. O ar ficou irrespirável. Não pelo medo, pela adrenalina pura. Joana sentia seu coração bater contra o chão de mármore, sincronizado com o peito de Tariq. Ele sussurrava algo em árabe que ela não conseguia entender, mas o tom era protetor, controlador, determinado. Em questão de minutos, o tiroteio terminou tão abruptamente quanto começou. Os invasores foram neutralizados. O silêncio que se seguiu era ainda mais ensurdecedor que o barulho dos disparos. Tariq a levantou com um movimento fluido, as mãos verificando cada parte de seu corpo como se procurasse ferimentos. Você se machucou? Joana balançou a cabeça, incapaz de falar. As pernas tremiam tanto que pensou que desmoronaria, mas os braços dele a mantinham de pé. Seu rosto estava perto demais, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que era perturbadora. Eles vieram matá-lo. Os assassinos vieram matá-lo porque sabia de algo, porque havia testemunhado algo. Já não era mais apenas sobre câmeras de vigilância. Era sobre poder, sobre conspiração, sobre segredos tão perigosos que matavam. A respiração de Joana acelerou, quase se tornando hiperventilação. Tariq percebeu o pânico tomar conta dela e a levou para uma das poltronas. Sente-se. Respire. Ele trouxe água com mãos que não tremiam, demonstrando uma calma que a irritou. Como você está tão calmo? Perguntou ela, a voz saindo mais afiada que pretendia. Ele se sentou diante dela, ainda vestindo aquele traje branco impecável, apesar do caos ao seu redor. Porque perdi a calma há muito tempo atrás, respondeu ele. Suas palavras simples, mas carregadas de camadas. E porque você está aqui comigo agora. As palavras dela cortaram o ar. Joana sentou-se mais direita, as mãos ainda tremendo levemente enquanto bebia a água. Quem eram eles? Por que isso está acontecendo? Perguntou ela, percebendo que não havia mais volta. Ela estava irrevogavelmente dentro disso, seja qual fosse isso. Tariq respirou fundo, como quem se prepara para contar algo que mudaria tudo. Há pessoas neste palácio. Não. Há pessoas nesta região que não querem que certos segredos sejam revelados. Meu tio, meu próprio sangue, está envolvido em algo que vai além do que você pode imaginar. Joana a absorveu.
Um familiar conspirador era sempre mais complicado, mais sombrio, mais traidor. O que ele fez? Como você sabe disso? Os olhos de Tariq se moveram para a câmera destruída. Encontrei documentos, provas de transferências de dinheiro ilícito, de contatos com grupos que este governo deveria estar combatendo. Ele respirou fundo, os ombros se tensionando. Meu tio está envolvido em tráfico. De armas, de pessoas. Eu estava reunindo provas para entregar para alguém na qual posso confiar, mas antes que pudesse agir, alguém descobriu. Alguém dentro do palácio o informou sobre minhas investigações. Joana sentiu o horror subir pela garganta. E as câmeras? Por que você me observava? Perguntou ela, ainda lutando para compreender essa parte. Porque depois que descobri sobre meu tio, comecei a desconfiar de todo mundo. Seu acesso ao palácio, sua liberdade de movimento, mas sobretudo porque... Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos seus olhos. Porque você é a melhor pessoa que conheci aqui. Lealdade não é automática. Você não busca favores. Você não se impressiona com poder. Então coloquei as câmeras para ter certeza de que você não era parte disso. As mãos de Joana apertaram a borda da taça. Isso é a coisa mais invasiva e ao mesmo tempo protetora que ouvi em minha vida, disse ela, sua voz quebrando sob a contradição de emoções. Tariq se aproximou e ajoelhou-se diante dela, colocando as mãos sobre as dela. Você precisa sair daqui, hoje à noite, antes que tentem novamente e eu não tenha tanta sorte. Joana o olhou, notando pela primeira vez que havia sangue em sua camisa branca, um pequeno corte na sua lateral. Você foi ferido, sussurrou ela, esquecendo momentaneamente a conversa sobre conspiração. Ele olhou para o local como se o ferimento fosse irrelevante. É superficial. O que importa agora é sua segurança. Mas ela não podia simplesmente sair. Sua irmã estava no Brasil. Seu trabalho, sua vida. Como deixar Dubai sabendo que Tariq estava em perigo? Como deixá-lo enfrentando tudo isso sozinho? Não vou embora, disse ela, surpreendendo até a si mesma com a firmeza em sua voz. Você está maluca? Respondeu ele, levantando-se bruscamente. Você quase foi morta aqui há menos de 5 minutos. Exatamente. E isso significa que você realmente está em perigo. Joana também se levantou, encontrando uma coragem que não sabia ter. E se existem evidências, se você tem provas, você precisa de alguém em quem confiar. Você disse que eu era a melhor pessoa que conheceu aqui. Então me deixe ajudar. Os olhos de Tariq se estreitaram, estudando-a como se procurasse sinais de que ela estava enganando a si mesma. Isso não é um jogo, Joana. Se eles descobrirem que você me está ajudando, você também será um alvo. A vida que você construiu no Brasil, longe disso tudo, será destruída. Minhas irmãs já estão em perigo desde que cheguei aqui. Se há uma chance de eu ajudar a descobrir o que está acontecendo, de parar a pessoa responsável, então minha vida aqui não importa de qualquer forma. Ele a estudou por um longo tempo em silêncio. Então, contra toda lógica, estendeu a mão. Se você insiste, então temos que fazer isso direito. Começamos amanhã. Mas primeiro você precisa parecer que nada aconteceu. Você precisa continuar com sua vida normal como enfermeira enquanto reunimos os pieces. Joana colocou sua mão na dele. Não era um aperto de mão comum. Era um acordo, um pacto, uma aliança contra o que estivesse vindo. A noite caiu sobre Dubai, e a capital brilhante não tinha ideia de que nos corredores do palácio mais luxuoso, algo muito maior estava desabrochando. Algo que misturava perigo com devoção, conspiração com confiança e, acima de tudo, algo que faria o coração de Joana disparar cada vez que olhasse para Tariq. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou deitada em sua cama, a câmera destruída sendo seu único testemunho de que tudo aquilo era real e não alucinação trazida pelo cansaço. Pela manhã, a casa funcionava normalmente, como se nada tivesse acontecido. O sangue havia sido limpo, os vidros trocados e os convidados não suspeitavam de nada.
Este era o mundo dos ultra-ricos. Seus segredos eram tão profundos quanto seus bolsos. Joana foi chamada para atender o tio de Tariq, Hussein, que tinha problemas cardíacos e frequentemente precisava de acompanhamento. Ela nunca havia confiado intuitivamente naquele homem. Mas agora ela podia ver a maldade sob seus olhos. A forma como ele a observava, calibrando, avaliando se ela era uma ameaça. Seus batimentos, reportou ela profissionalmente, ajustando o monitor cardíaco. Estão um pouco acelerados. Você deveria descansar. Ele sorriu, de forma que não alcançava seus olhos. A vida neste palácio é tão estimulante, querida. Como alguém poderia querer descansar? Suas mãos grandes e pesadas tocaram o braço dela, e Joana precisou usar toda a força de vontade para não se encolher. Ela havia sido treinada para manter a profissionalidade, mas agora aquele toque significava algo inteiramente novo. O toque de um homem que possivelmente havia ordenado assassinatos. Você é novinha, continuou ele, seus olhos descendo pelo seu corpo de forma desconfortável, mais do que a maioria das outras funcionárias aqui. Joana se afastou, seu instinto gritando para longe. Posso voltar mais tarde para fazer o acompanhamento noturno, disse ela, sua voz mantendo o profissionalismo, mas sua urgência em sair era clara. Espere um momento. Hussein a chamou quando ela estava saindo do quarto. Você tem percebido algo estranho acontecendo no palácio? Alguém agindo de forma diferente? A pergunta era inocente na superfície, mas para Joana soou como uma armadilha. Não percebi nada, respondeu ela cuidadosamente, seu coração batendo acelerado. Apenas administro meus afazeres de enfermeira. Ele a observou por mais um momento, depois assentiu lentamente. Bom, porque o palácio tem sido alvo de pessoas perigosas ultimamente. Você deve estar atenta. Você está segura comigo. Não se preocupe. A ironia era tão carregada que Joana quase riu. Estava sendo protegida, justamente por aquele que ela deveria temer. Naquela noite, encontrou Tariq nos jardins, onde era improvável que fossem observados. Ele me fez perguntas, sussurrou ela, descrevendo o encontro com seu tio. Tariq endureceu visualmente. Isso significa que ele sabe que algo mudou, que alguém descobriu suas ações. Como você reuniu as provas? Perguntou Joana. Ele olhou ao redor para se certificar de que estavam sozinhos. Depois, a levou para um canto protegido pelos arbustos. Documentos em seu escritório privado, correspondências criptografadas, transferências bancárias que não fazem sentido a menos que você saiba o que procurar. Ele puxou um pendrive de seu bolso. Tudo está aqui, mas é perigoso demais manter comigo. Se meu tio executar uma revista surpresa, serei descoberto. Joana a tomou das mãos dele, seus dedos tocando brevemente. Você quer que eu guarde isso? Perguntou ela, compreendendo imediatamente as implicações. É a coisa mais perigosa que você poderia fazer, respondeu ele honestamente. Se eles descobrirem... Mas ela já estava colocando o pendrive em um lugar seguro dentro de sua jaqueta. Você não confia em mais ninguém aqui. Você confia em mim. Deixe-me fazer isso. Tariq a puxou para mais perto, seus olhos revelando a profundidade de suas emoções. Você deveria estar aterrorizada. Em vez disso, você está me oferecendo sua vida. Estou aterrorizada, sussurrou Joana, mas estou mais aterrorizada de deixá-lo enfrentar isso sozinho. Agora temos que descobrir quem você pode confiar no governo. Alguém que possa tomar essas provas e investigar seu tio sem deixá-lo saber. Ele tinha um nome, um homem que era seguro que havia sido colega de seu pai. Mas chegar até ele seria a parte mais perigosa de tudo. Porque cada movimento agora seria assistido. Cada comunicação interceptada em potencial. A noite em Dubai se tornou mais escura quando Joana compreendeu.
Ela não era mais apenas uma enfermeira cansada, tentando escapar da vida. Ela era agora parte de algo que mudaria a história, arriscando tudo que tinha pela verdade. A reunião com o contato de Tariq no governo foi um pesadelo de improviso. Joana havia conseguido informações falsas sobre uma conferência internacional acontecendo naquele fim de semana no hotel Burj Al Arab. O lugar onde Hussein faria uma aparição pública. Era a chance perfeita. O homem que Tariq confiava, o coronel Rashid, seria discreto. Ele ouviria as evidências. Joana guardava o pendrive em um bolso interno de sua jaqueta, tão perto do coração quanto podia estar, como se tivesse vida própria. Mas havia um problema crescente. Nos últimos dias, ela havia notado Hussein observando-a mais do que o normal. Seus olhares carregavam uma qualidade diferente, menos lascivo e mais suspeita. Na manhã em que Joana planejava fazer a entrega, Hussein a chamou à sua sala enquanto ela fazia seu acompanhamento médico matinal. O quarto era excessivamente decorado, com tapetes persas, obras de arte caras e uma cama king size que a deixava ainda mais desconfortável. O homem estava descansando, conforme as recomendações médicas prescritas. "Joana", disse Hussein, com aquele tom que sempre soava como melado envenenado, "você tem estado diferente ultimamente, mais nervosa que o usual." Ela manteve sua expressão profissional enquanto verificava seu coração. "Os batimentos cardíacos estão acelerados, senhor. Você deveria estar em repouso completo", sugeriu ela, tentando sair da sala. Mas Hussein pegou seu pulso suavemente, aparentemente de forma inocente. Conversas sobre tédio noturno, sobre televisão, sobre qualquer coisa banal. Mas seus olhos não deixavam de vasculhar seu rosto à procura de algo. "Você é muito bonita quando está assustada", sussurrou ele. "Existe algo que a assusta neste palácio?" Joana retirou a mão gentilmente, o coração acelerado por razões muito diferentes das médicas. "Nada me assusta, senhor. Sou uma profissional." Ele a encarou por um longo momento e ela viu que não acreditava. À noite, Joana encontrou Tariq nos jardins, como combinado. Ele estava inquieto, os ombros tensos de uma forma que ela aprendera a reconhecer. "Meu tio pediu para você fazer uma série de testes comigo amanhã", disse ele em voz baixa. "Testes para quê?" Joana perguntou, embora já soubesse a resposta. Tariq respirou fundo. "Para verificar se há fármacos no sistema. Ele quer que você colha meu sangue." A implicação era clara. Hussein havia descoberto ou suspeitava de algo, ou talvez ele apenas testasse os limites, tentasse descobrir em que ele podia confiar. Joana sentiu o medo subir pela garganta como bile. "Isso significa que ele sabe sobre nós." "Não há nada para saber sobre nós", respondeu Tariq, mas sua voz traía a mentira. "Nós somos apenas..." Ele parou, incapaz de continuar, porque ambos sabiam que era muito mais do que aquilo. O que começou como proteção havia se transformado em algo que nenhum deles esperava. Nos últimos dias, enquanto trabalhavam juntos reunindo evidências, seus dedos se tocavam mais do que era necessário. Seus olhares duravam mais tempo. A tensão entre eles tinha se tornado praticamente elétrica. Joana o beijou. Não foi planejado. Apenas aconteceu. Os lábios dele foram suaves no início, surpreso, e depois apaixonado, como se tivesse estado esperando aquele momento desde o primeiro dia em que ela entrou na sala privada. O beijo durou apenas segundos, mas deixou ambos respirando rapidamente. Agora Joana percebeu a gravidade da situação com clareza cristalina. Ela não era apenas uma aliada de Tariq, ela estava apaixonada por ele. E amor era a coisa mais perigosa que uma pessoa podia carregar em um palácio cheio de conspiração. "Amanhã você irá coletar meu sangue como ordenado", disse Tariq, sua voz firme agora. "Você fará tudo exatamente como Hussein pediu. E hoje você faz a entrega ao coronel Rashid. Ele estará no hotel, terceiro andar, suíte 301.
É arriscado demais ir hoje, protestou Joana. Hussein pode estar te observando. Exatamente. Se formos agora, enquanto ele ainda acha que está no controle, ele não terá time suficiente montado para nos interceptar. Tariq a beijou novamente, mais brevemente desta vez. Confie em mim. Eu vou cobrir seus movimentos. E foi assim que Joana encontrou Herself, dirigindo em direção ao Burj Al Arab no final da tarde, o pendrive pesando como uma tonelada no bolso de sua jaqueta. O hotel era um espetáculo de luxo, com a forma de uma vela gigantesca pendurada no mar. Ela nunca havia estado em um lugar assim, apesar de viver em Dubai há 3 semanas. Joana tomou o elevador com as mãos tremendo. O terceiro andar era silencioso, com poucos hóspedes. A suíte 301 estava exatamente onde Tariq havia dito. Ela bateu, o coração batendo tão forte que tinha certeza que o coronel poderia ouvi-lo antes mesmo de abrir a porta. O homem que abriu era formal, com uniformes de oficial. Tariq enviou você? Perguntou ele em árabe. Depois mudou para o inglês ao ver a expressão confusa dela. Sim, as evidências. Joana estendeu o pendrive e ele o tomou como se fosse um objeto radioativo. Você fez um trabalho corajoso, jovem mulher, disse o coronel enquanto a convidava para entrar. Mas sua corajosura colocou não apenas você, mas também Tariq em perigo muito maior. Joana seguiu em sua expressão, esperando mais. O que você quer dizer? O coronel caminhou até a janela, olhando para a vista de Dubai. Seu tio Hussein não está apenas envolvido em tráfico. Ele é uma peça importante em uma rede que se estende a governadores, oficiais de segurança, até mesmo juízes. Destruí-lo exigirá mais do que evidências. Exigirá proteção. Proteção? Perguntou Joana, sentindo o frio descer pela espinha. Contra o quê? Contra ele, respondeu o coronel, apontando para a tela de um tablet que havia aparecido em suas mãos. A imagem mostrava Hussein saindo do palácio com 3 homens que pareciam seguranças particulares. Não seguranças, assassinos. Vimos esse padrão antes. Eles estão se preparando para algo. Joana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tariq, ele está em perigo. Mais do que você imagina, disse o coronel, pegando seu telefone. Ele tinha colocado você como isca. Hussein acredita que você está trazendo evidências incriminatórias para alguém no governo, o que faria de você uma traidora aos olhos dele. Agora que Hussein viu você sair do palácio, ele sabe que você foi. A pergunta agora é se Tariq pode sobreviver à consequência disso. Eu preciso voltar para o palácio, gritou Joana, correndo em direção à porta. O coronel não a deteve, apenas gritou. Espera! Ele tocou uma ferramenta que colocou um rastreador em seu relógio. Você está a salvo comigo monitorando! Mas Joana já estava saindo. A volta para o palácio pareceu levar uma eternidade. O carro que ela havia alugado com a ajuda de Tariq pareceu em câmera lenta. Seu telefone tocou. Era Tariq. A voz dele era baixa, urgente. Joana, não volte. Estou voltando, disse ela, desobedecendo. Eles sabem que você foi ao hotel. Meu tio está furioso. Ele está planejando fazer um exemplo de você. Saia de Dubai hoje. Não sem você, respondeu Joana, desligando o telefone. Quando ela entrou no palácio, Hussein a estava esperando na entrada principal, cercado por seus homens. A expressão em seu rosto era pura ira contida. Joana, querida, disse ele, seu tom suave como aço afiado. Você foi muito ocupada hoje. Viajou sem informar ninguém. Joana olhou em volta, desesperada por uma rota de fuga. Mas os corredores estavam bloqueados. Fui entregar relatórios médicos, mentiu ela, a voz firme apesar do pânico. Um patient do palácio que se recusava a vir aqui para tratamento. Hussein sorriu, um sorriso que não atingia seus olhos. Você sabe, Joana, estou começando a pensar que Tariq pode ter trazido você para este palácio por razões muito menos inocentes do que eu acreditava. Venha comigo.
Ele a pegou pelo braço, não de forma cruel, mas com firmeza inquestionável. Seus homens a cercaram enquanto ele a guiava pelos corredores até uma parte do palácio que ela nunca havia explorado. Uma ala privada guardada por seguranças a cada porta. Eles chegaram a uma câmara subterrânea. O ar era gelado, artificial, cheio de equipamentos de computador e monitoramento. Tariq já estava lá, amarrado a uma cadeira, sangue escorrendo de um ferimento na sua têmpora. O coração de Joana parou. "Tariq!" gritou ela, tentando correr em sua direção, mas os homens de Hussein a seguraram. "Ele está bem", respondeu Hussein com calma. "Por enquanto. Mas isso depende da sua cooperação. Você vai me dizer tudo sobre quem você estava vendo no hotel. Tudo sobre as provas que estava entregando. E, mais importante, você vai me dizer quem em meu governo está trabalhando contra mim." Joana olhou para Tariq, vendo a súplica em seus olhos. "Não fale", sussurrou Tariq, sua voz áspera. "Não diga nada para esse monstro." Hussein sorriu e fez um gesto. Seus homens começaram a se aproximar de Tariq com bastões de madeira. Joana começou a gritar, pedindo para eles pararem. "Pare! Vou dizer tudo!" Todos gritou, seu corpo inteiro em pânico. Hussein levantou a mão, parando seus homens. "Bom, agora você está sendo razoável. O coronel Rashid. Ele está no governo. Ele foi quem organizou tudo." Hussein a observou cuidadosamente, sua expressão mudando de algo que parecia quase como satisfação. "Ah, então é por isso", disse ele suavemente. "Você e meu sobrinho acreditam que podem nos destruir com a ajuda de um oficial do governo. Como é adorável. Mas, infelizmente, o coronel não está vindo. Enviei meus próprios homens para sua suíte. Ele não sairá daquele hotel vivo." "Não", gritou Joana, compreendendo que tudo havia entrado em colapso. Tudo estava destruído. O coronel estava em perigo. Tariq estava preso. E ela havia inadvertidamente entregado a localização do homem que poderia salvá-los. Mas naquele momento exato, a câmara inteira foi inundada com alarmes. As luzes vermelhas piscavam, as portas começaram a travar e a voz de um oficial ecoou pelos alto-falantes. "Unidade de Segurança Federal em operação. Ninguém se mexa." O coronel não havia ido sozinho para o hotel. Ele havia levado uma equipe e ele havia antecipado que Hussein tentaria algo. As próximas horas foram um caos de redadas, prisões e revelações. Hussein foi preso. Seus homens foram transportados. Tariq foi liberado. Mas quando Joana olhou em seus olhos, após tudo terminar, ela viu algo que a assustou muito mais do que qualquer conspiração. Ela viu gratidão misturada com culpa, porque Tariq sabia que a havia colocado em perigo por amor. E agora, no silêncio depois da tempestade, ela perguntava se esse amor seria suficiente para reparar o custo. As semanas seguintes ao enfrentamento com Hussein foram um caos de investigações governamentais, interrogatórios e revelações que chocaram a região inteira. O coronel Rashid manteve Joana sob proteção, assim como Tariq, mas ambos sabiam que a vida tal como a conheciam nunca seria a mesma. Joana passou horas em salas de depoimento, descrevendo cada detalhe do que havia visto, tudo o que Hussein havia revelado durante sua prisão. O pendrive que ela havia entregado ao coronel continha provas de um império criminoso que se estendia muito além do que imaginavam. Tráfico de armas, tráfico de pessoas, corrupção em níveis governamentais que surpreenderam até os oficiais mais experientes. Durante um dos interrogatórios, o coronel Rashid a chamou à sala privada. "Joana, o que você descobriu vai mudar a política da região", disse ele com seriedade. "Sua coragem não será esquecida. Mas isso significa que você está em perigo. As pessoas que Hussein trabalhava para ainda estão lá fora." Ela compreendeu.
Sua segurança nunca estaria completamente garantida enquanto estivesse no mesmo continente. Era uma realidade dura, um preço que ela teria que pagar por fazer a coisa certa. Quando Joana e Tariq se encontraram novamente, foi em um café discreto longe dos olhares públicos. O palácio havia se tornado um lugar de investigação, não um lar. Tariq parecia envelhecido pela experiência, mas também havia algo de libertador em seus olhos. "A minha família foi destruída, Joana", disse ele, pegando sua mão sobre a mesa. "Meu tio vai passar o resto da vida na prisão. Primos foram indiciados, mas pelo menos agora sei que posso confiar em você com qualquer coisa." Joana respirou fundo. Havia algo que ela precisava contar. "Mariana, minha irmã, ligou para mim ontem. Ela está no Brasil, assustada. As pessoas que trabalham para o governo aqui fizeram perguntas sobre mim para a vizinhança. Eles querem garantir que ela não tenha informações que possam colocá-la em risco." O rosto de Tariq se endureceu imediatamente. "Você deveria estar com ela, protegendo-a." "Não se é para ser morta para protegê-la", respondeu Joana com amargura. O coronel deixou claro: eu seria um alvo vivo que atrairia perigo para ela e para qualquer lugar onde eu fosse. A solução veio de um lugar inesperado. O coronel Rashid, durante uma reunião com Tariq, propôs algo radical: proteção diplomática. Ele conhecia pessoas em Brasília, no Departamento de Relações Exteriores. Joana poderia ser transferida para o Brasil em uma capacidade oficial, trabalhando como consultora de saúde para projetos governamentais. Seria uma cobertura perfeita, uma forma de ela estar perto de Mariana sem deixar um alvo nas costas da irmã. Mas havia um problema. Tariq não queria deixá-la ir. "Você não entende", disse ele, seu rosto virado para a janela do escritório do coronel. "Eu a amo. Ela é tudo que tenho agora." "Perdi minha família por estar perto de você, Joana", respondeu ele com dor crua na voz. "Não vou perder você também." Joana se aproximou e o beijou. Um beijo que tinha todas as despedidas embutidas nele, mas também promessas. "Você não vai me perder", disse ela em seu ouvido. "Mas preciso fazer isso. Preciso estar com minha irmã. Preciso construir uma vida onde não estou constantemente em perigo." O coronel observava a cena com compaixão. "Tariq, há outra opção que você precisava considerar", disse ele. "Você poderia deixar Dubai. Os seus negócios, suas propriedades, tudo pode ser transferido. Você poderia recomeçar em outro lugar." "Recomeçar?" perguntou Tariq, virando para o coronel. "No Brasil", respondeu Rashid. "Com ela. Seria proteção mútua. Você ajuda a família dele, você a protege através de sua presença. Você tem recursos suficientes para viver confortavelmente em qualquer lugar do mundo. Por que não viver com propósito com alguém que você ama?" A ideia era radical, deixar tudo para trás. Mas quando Tariq olhou para Joana, viu a resposta em seus olhos. Ela queria isso. Ela não dizia com palavras, mas o jeito como suas mãos tremiam, a forma como seus olhos brilhavam, revelava tudo. "Ok", ele disse finalmente. "Vou fazer isso, vou deixar Dubai, mas com uma condição." "Qual?" perguntou Joana. "Você casa comigo, não em Dubai, não em qualquer lugar neste palácio maldito. Você casa comigo no Brasil, perto de sua irmã, onde tudo começou a fazer sentido." Joana não conseguia falar. As lágrimas estavam escorrendo por seu rosto antes que ela conseguisse responder. "Sim", sussurrou ela. "Sim?" perguntou Tariq, sua voz cheia de esperança. "Sim a tudo", respondeu Joana. "Sim, eu caso com você. Sim, nós vamos para o Brasil. Sim, nós começamos uma vida nova juntos." Ele a pegou e a girou no ar, beijando-a enquanto o coronel Rashid saía discretamente da sala, dando a eles privacidade. Não era apenas uma proposta de casamento. Era a promessa de uma vida diferente. Uma chance de ambos reconstruírem o que a conspiração havia quebrado. Os próximos 2 meses foram um borrão de preparativos. Tariq transferiu seus negócios, resolveu questões legais complexas e iniciou o processo de mudança para o Brasil.
Ele visitava Joana sempre que podia, apesar do isolamento protetor em que ela havia sido colocada. O coronel Rashid facilitava seus encontros, sabendo que o amor deles era a coisa mais pura que havia saído de todo aquele caos. Mariana, quando Joana finalmente ligou para contar sobre Tariq, foi compreensiva além de suas expectativas. "Eu sempre soube que você merecia ser feliz, irmã", disse ela através da linha telefônica. "Se esse homem te ama da forma como parece, então traga ele aqui." A partida de Joana de Dubai foi discreta. Sem celebrações públicas, sem adeus glamurosos, ela apenas deixou o palácio vazio, deixou o país que quase a matou, deixou a vida que havia aceito por desespero. E quando o avião decolou, ela finalmente conseguiu respirar sem medo pela primeira vez em meses. Tariq a encontrou em São Paulo, onde ambos ficaram por 3 dias conhecendo a cidade. Passearam pelo centro histórico, comeram comida de rua, tiveram conversas noturnas em um pequeno hotel sobre quem eles queriam ser agora que tinham a chance de recomeçar. Não era o romantismo de um palácio, era o romantismo real de 2 pessoas que quase perderam uma à outra. Quando Joana finalmente levou Tariq para conhecer Mariana, a irmã abriu a porta do sobrado simples, na periferia onde viviam, e simplesmente sorriu. "Bem-vindo à nossa vida", disse ela a Tariq, dando-lhe um abraço que o pegou de surpresa. "Você salva a minha irmã. Isso é tudo o que importa." Aquela noite, os 3 comeram juntos, conversaram, riram, e Joana viu seu futuro se desenrolando, diferente do que havia imaginado, melhor do que jamais esperou. Tariq se adaptava ao Brasil com uma disposição que a tocava profundamente. Ele aprendia português, tentava comer comida regional, se integrava à comunidade como se tivesse nascido ali. E 3 semanas depois, em uma cerimônia pequena em um cartório com apenas Mariana, o coronel Rashid, que havia viajado para testemunhar, e alguns novos amigos que haviam feito, Joana e Tariq se tornaram marido e mulher. Não havia ouro ou prata nas alianças. Apenas 2 pessoas que se amavam, apesar das circunstâncias impossíveis. No final do dia, quando estavam sozinhos em seu novo apartamento no bairro de Vila Madalena, Tariq a abraçou e sussurrou: "Nós conseguimos. Saímos do palácio, saímos da conspiração e chegamos aqui juntos." Joana sorriu contra seu peito, mas o trabalho ainda não terminou. O coronel deixou claro que provavelmente haveria investigações por anos. Pessoas que Hussein trabalhava para ainda estavam esperando em Dubai e em outras partes do mundo. "Então nós enfrentaremos isso juntos", disse Tariq, erguendo seu queixo para beijá-la. "Sempre juntos." E naquele momento, deitados em um apartamento simples, em uma cidade que não era deles, Joana finalmente compreendeu. O coração disparar quando você entra em uma sala privada não é medo. Não quando a pessoa certa está esperando você do outro lado da porta. Um mês depois da operação que derrubou Hussein e seu império criminoso, Joana e Tariq estavam deitados em sua cama em um apartamento aconchego no bairro de Vila Madalena, em São Paulo. A manhã era quente e preguiçosa, como deveria ser quando se tem alguém do outro lado que verdadeiramente importa. Mariana estava na cozinha preparando o café da manhã. Os sons familiares de utensílios e panelas criando uma sinfonia de normalidade que Joana havia aprendido a apreciar. Fora meses intensos, mas finalmente as ameaças haviam cessado. O coronel Rashid havia contatado para informar que todos os envolvidos na rede de tráfico haviam sido presos ou estavam sendo investigados. A justiça, embora lenta, estava chegando. Tariq a beijou na testa, seu rosto descansado de uma forma que ela raramente tinha visto em Dubai. "Aqui você respira diferente", murmurou ele contra seu cabelo. Joana sorriu. "É verdade. A gente respira sem medo aqui." Nos últimos meses, Tariq havia investido em vários projetos sociais no Brasil.
uma clínica de saúde gratuita em uma comunidade carente, bolsas de estudo para meninas de famílias pobres, programas de capacitação profissional. Ele havia transformado sua culpa em ação, sua dor em ajuda, sua riqueza em propósito. E Joana ajudava em cada projeto, porque agora ambos sabiam que aquela era a razão real de suas vidas. O telefone de Joana tocou. Era uma ligação de Dubai. Seu coração acelerou por um momento. O medo ainda residia lá, apesar de tudo. Mas era apenas o coronel Rashid. Joana, tenho boas notícias, disse ele com alegria na voz. O julgamento de Hussein foi concluído. Condenado a 45 anos de prisão, e todos os seus cúmplices receberam sentenças também. Você finalmente pode descansar. Joana chorou de alívio. Depois que desligou, abraçou Tariq com força. Tudo terminou. Realmente terminou, sussurrou ela. Tariq a segurou e murmurou contra seu cabelo. Sim, mas conhecemos os verdadeiros finais agora. Não são quando as coisas más terminam. São quando decidimos o que vamos fazer com o tempo que nos sobra. E eu quero passar cada segundo disso com você. Naquela noite, Tariq levou Joana e Mariana para um restaurante simples, em um bairro tradicional, longe do brilho que ambos conheceram em Dubai. A comida era brasileira autêntica. O vinho era barato, mas genuíno. E a música tecia histórias de vida simples e amor complexo. Enquanto comiam, Mariana notou algo diferente no irmão de Tariq. Ou mais precisamente, notou que ele havia deixado cair algo dentro da bolsa de Joana quando ela saiu para ir ao banheiro. Ela não poderia deixar passar aquele momento e segredou para Joana. Acho que ele vai fazer algo especial em breve. De verdade? Perguntou Joana com esperança e nervosismo misturados. Depois de jantar, Tariq a levou para uma trilha que levava a um mirante nos arredores de São Paulo. Era um lugar simples. Não havia ouro nem arquitetura. Era apenas um banco de madeira com vista para a cidade iluminada. Joana, disse Tariq, ajoelhando-se quando chegaram ao topo. Eu estava disposto a morrer por você em Dubai. Agora quero viver para você aqui. Você quer se casar comigo? De verdade desta vez, não por sobrevivência, mas por amor? Ela gritou sim, enquanto ele colocava um anel simples em seu dedo. Não era de diamantes, era de prata, feito por um artesão brasileira que vendia suas peças em uma feira local. Perfeito. 3 meses depois, o casamento aconteceu em uma praia do litoral paulista. Apenas os amigos de verdade. Mariana ao lado de Joana como madrinha, o coronel Rashid viajando de Dubai para testemunhar e vários clientes do programa de saúde que Joana agora coordenava. Não houve luxo desnecessário. Houve apenas 2 pessoas que quase morreram por se amarem, finalmente aprendendo que viver era muito mais importante que qualquer cerimônia. 1 ano depois, Joana dava aula em uma universidade sobre trauma e recuperação para profissionais de saúde. Tariq criava cada vez mais programas sociais, doando sua fortuna para causas que mudavam vidas. E Mariana havia se formado em pedagogia com uma bolsa que Tariq lhe ofereceu, agora ensinando crianças desfavorecidas. Uma noite, em seu apartamento, enquanto revia fotos de Dubai antes do caos, Joana mostrou a Tariq uma foto de ambos na sala privada do palácio. Parece que foi há vidas atrás, disse ela suavemente. Foi, respondeu Tariq, quiçando sua testa, mas uma coisa boa saiu dali. A gente. E essa era a verdade. Tudo o que havia de ruim naquele lugar havia sido transformado em algo belo aqui. O coração que disparava de medo havia aprendido a disparar de amor. E a menina que entrou por engano em uma sala privada havia finalmente encontrado seu verdadeiro lar. Gostou dessa história? Se você chegou até aqui, isso significa que essa jornada de Joana e Tariq tocou algo em você. Isso é especial. Por isso, eu tenho um pedido. Se inscreva no canal agora e ative o sininho para não perder os próximos roteiros que vou criar. Histórias como essa, cheias de reviravoltas, emoção, lições de vida e finais que você não espera.
Mas mais que isso, se inscreva porque queremos criar comunidade. Uma comunidade de pessoas que acreditam que histórias têm poder de transformação, que a gente pode aprender com histórias de outros, que podemos sanar partes nossas através de narrativas que nos tocam fundo. Quando você se inscreve, você não está apenas acompanhando vídeos, você está dizendo que histórias importam, que cinema de qualidade importa, que emoção genuína importa. E isso nos motiva a continuar criando, melhorando, buscando sempre histórias que marquem você. Nos comentários abaixo, eu gostaria de saber, qual foi o momento que mais te marcou nessa história? Era a revelação das câmeras, o momento do tiroteio, o beijo no jardim? Ou foi o final, quando Joana finalmente percebeu que o coração disparar não é sempre de medo? Compartilhe também se você conhece alguém que deveria ouvir essa história. Porque às vezes a gente precisa de histórias assim para lembrar que mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando o medo toma conta, existe a possibilidade de reconstruir tudo em um nível diferente, em um lugar diferente, com alguém certo.